Olá pessoal, tudo bom? A aula de hoje de inglês ela será mais uma vez técnica, né? A parte mais técnica voltada para o lado gramatical. Então, o que eu quero dizer com isso? Que ela não tem como foco nem o listening, nem o speaking, né? Então, por isso que eu estou aqui falando em português, para que a aula seja um pouco mais facilitada para vocês, tá bom? Dentro da nossa realidade e das circunstâncias que estamos enfrentando aí nesse momento no mundo, não só aqui, né? Então, hoje nós iremos abordar as conditionals, ou if clause, e o que seriam as conditions a if clause? É quando eu tenho uma situação que me mostra uma condição, que se essa condição, se as variáveis nessa condição estejam disponíveis para que ela venha a ser realizada, venha a existir, existirá um resultado, ok? Então, as condicionais, elas são divididas em 0, primeira, segunda e terceira. Tem uma mix, mas a gente não vai focar nela, certo? Eu irei falar agora sobre a zero conditional, mas o nosso foco irá ficar sendo na primeira, segunda e terceira. First, second and third conditions, ok? Então é o seguinte, o que seria a zero conditional? A zero conditional seria quando quando a gente quer falar de situações atemporais ou fatos universais que eles sempre vão ser daquela forma. Naquela condição, o resultado sempre vai ser aquele, independente das circunstâncias, né? De outras circunstâncias, desculpa, de outras variáveis. Bom, então, só para deixar claro, como é que eu monto as conditionals? São com duas orações, né? Eu tenho a oração que é a conditional, que ela vai começar com a palavrinha if, o vocabuláriozinho if, que seria nada mais nada menos que o nosso se em português, né? Conjunçãozinha se. Então, ela inicia a oração condicional. E depois a resultante. Se a if clause vier em primeiro, para separar as duas, vem uma vírgulazinha. Se eu escrever ao contrário, a if clause vindo depois, no final, não tem essa vírgula, ok? Só para deixar isso claro. Então, vamos ver como é que funciona a zero conditional. Tá continuando, né? Eu vou pegar uma situação que é um fato sempre verdadeiro. If I heat ice, it melts. Então, se eu aquecer o gelo, ele derrete. Isso é um fato, né? E ele é atemporal, em qualquer momento, em qualquer tempo, acontecerá sempre isso. Então, ele é atemporal e ele é um fato da natureza universal, né? Ok? Então, se eu escrever ao contrário, só para deixar claro o uso da vírgula e não, vai ficar assim. Ok? Um exemplozinho, outro exemplo, só para deixar mais claro aí. Na página 152 do livro de vocês, que eu pedi para que vocês dessem uma olhada, existe um exemplozinho aí com a zero conditional, que é o seguinte. If you don't water the plants, se você não aguar a água, se você não aguar as plantas, qual será o resultado conhecido de todos? They die. Elas morrem. Ok? O que eu quero chamar a atenção aí? Não é que elas morrerão. Nessa condição, elas sempre vão morrer. Então, o que chama a atenção aí na zero condition é que sempre a condição vai estar no presente simples, e a oração também resultante vai estar no presente simples, porque sempre vai ser constante o resultado. Vocês vão ver o que eu quero dizer agora, na tabela que eu vou colocar aí, que é para a gente analisar, a first, a second and a third condition. E vocês vão ver o porquê que eu estou falando isso, certo? Vai ter situações que vão ser impossíveis de a resultante acontecer,
tem situações que vão ser possíveis e tem outras que são bem improváveis de acontecer, podem acontecer, mas serão improváveis, muito improváveis, tá bom? Vamos organizar aqui as ideias. Então olha aí a tabelazinha aí. Vocês vão ver aí a zero conditional, first, second e third. A gente acabou de discutir a zero, então vamos só ver aí a zero conditional. If you stand in the rain, se você ficar aí parado na chuva, o que é que vai acontecer? You get wet. Você vai ficar molhado. É um fato, né? Então essa oração está no presente e a resultante também está no presente. Viu a vírgulazinha separando elas aí? Porque a if close ela veio, né, a condicionante, ela veio em primeiro lugar. A que a gente já tinha comentado aqui, ó, if you heat ice, it melts. Se você aquecer o gelo, ele derrete. Então a gente usa, como tem aí embaixo escrito, uses para fatos que são geralmente verdades ou fatos científicos. A condição sempre tem a mesma resultante, o mesmo resultado. Tá claro isso, pessoal? Bom, vamos lá para a primeira condição. Ainda pegando o exemplo com a chuva, né? Ele pegou aí, ó. If it rains, tá usando aqui no presente agora. Se chover agora, nesse momento presente, na condição de chover agora no presente, irá ter um possível resultado de alguma coisa. Foi o que ele colocou aí, vamos ver. If it rains, vírgula, porque o if vem primeiro, we will cancel the trip. Né? Então, se chover agora no presente, a resultante é no futuro. Né? Na condição de chover, os planos dele, que era de viajar, serão cancelados. Ou seja, nós cancelaremos a viagem. Por quê? Porque vai estar chovendo agora. Né? Então, a primeira conditional, para deixar claro, é usada quando eu tenho uma condição que é possível de acontecer agora no presente, e ela sendo concretizada no presente, a resultante ela é bem provável de acontecer no futuro. Ok? Outro exemplo que ele deu aí, ó. If you study, vírgula, you pass the exam. Se você estudar, a condição de você estudar agora, no presente, há uma possível grande chance de você passar. Então, você passará no exame. Então, aí, a condicional, na primeira conditional, a if close, ela sempre vai vir no presente e a resultante no futuro. Normalmente vem com a partícula will, não necessariamente só will, pode ser com going to também, mas a gente não vai entrar em detalhes aí, tá bom? Porque tudo depende do contexto, tá bom? Então a gente usa com situações possíveis de acontecer no futuro ou previsões que são bem prováveis de ter como resultante, né, de acontecerem. Tá claro? Então vamos para a segunda conditional. A segunda conditional ela é bem legal porque um dos usos dela é situações imaginárias. Né? Eu uso em situações imaginárias, hipotéticas ou em situações que ela pode acontecer, mas será muito improvável de acontecer, quase que impossível. Tá bom? Vamos ver aqui então, com calma. If I won the lottery, então eu estou usando uma situação imaginária. Se agora no presente, se eu ganhasse, eu não vou ganhar, é só imaginando. Então fica esquisito eu usar o verbo, no caso que é o verbo win, que o passado é won. Na segunda eu uso sempre o verbo no passado, o verbo da conditional, né? Da if close. Só que ele é trabalhado numa situação que é imaginária no presente ou futuro, né? Mas a gente escreve o verbo no passado. Esquisito, né? Mas é isso mesmo. Então, if I won the lottery, se eu ganhasse na loteria, né? I would travel a lot. Aí, na minha imaginação, uma situação hipotética, se eu ganhasse na loto, uma das coisas que eu faria, né, era
viajar, eu viajaria muito. Então, é uma situação hipotética e imaginária. Ela não vai se concretizar. É muito... Pode ser que aconteça. Se eu jogar, né, eu jogo. Então, pode ser que aconteça. Né? Mas é muito improvável dentro da realidade que a gente conhece em relação à loteria. Ok? Vamos ver aqui um outro exemplo. If they sold their house. Sold é o passado do verbo sell, que é vender. Então, se eles vendessem a casa dele, né, numa situação imaginária hipotética, they would be rich. Eles seriam ricos. Então, ele deve ter uma mansão, né? Para ter esse possível resultado aí imaginário, né? Então, eu quero que vocês entendam aí na segunda. O verbo na primeira situação ele vem no passado e a condição e o resultante da condição ela é sempre escrita com o modal would. Na primeira o modal é o will, na segunda é o would. Se vocês quiserem lembrar vocês do terceiro ano, aqueles assuntos que a gente conversou lá nos segundos anos, vocês vão na aula aí, na videoaula, no mesmo canal aí, e vocês vão encontrar lá aulas para os segundos anos dos modais, tá bom? Tem duas videoaulas, tem uma específica para o will e para o would, ok? Tem uma com todos não, mas com os mais conhecidos, os verbos modais, e depois eu fiz uma outra específicas com o uso do will e do would. Se vocês quiserem dar uma olhadinha aí para relembrar o uso, né? Ok? Mas de maneira geral é o seguinte, na primeira o will é porque é possível de acontecer, não quer dizer que vai acontecer, mas é bem possível de acontecer, bem provável. Na segunda eu uso o would porque é praticamente impossível de acontecer. Pode ser que aconteça, mas é mais para impossível. Muito não provável de acontecer, muito improvável. Então, na segunda é para situações hipotéticas ou improváveis, situações improváveis de acontecer, ou não reais, né, de acontecer agora ou no futuro. Ok? A terceira conditional, third conditional. If I had studied... Bom, a terceira conditional é quando eu queria que um resultado que eu vi que teve, um resultado, eu queria que ele fosse diferente. Ou seja, vai ser impossível eu voltar atrás no tempo para que esse resultado seja alterado. Então, ela se refere a situações lá no passado. Ok? Por exemplo, como a gente viu aí, tá vendo aí? If you had studied, se nós tivéssemos estudado, ou seja, em um momento lá no passado, se a gente tivesse estudado, a gente usa o past perfect, né? Vem aí o had como auxiliar e o outro verbo no passado particípio. No caso, o verbo studied está no passado particípio. Como ele é regular, ele termina em ed, né? Então, se eu tivesse estudado, qual seria o resultado na situação de eu ter estudado no passado? Qual seria a situação diferente? Opa! Né? Não eu, você, né? If you had studied, se você tivesse estudado, you would have passed the exam. Novamente ele está usando o would, porque é uma situação imaginária que ela não vai acontecer, só que ela teria que ter tido acontecido como resultante lá no passado, certo? Então é novamente o would para situações hipotéticas e imaginárias, né? Ok? Só que o seguinte, diferente da segunda, o would aí segue com o auxiliar have no presente, mais o verbo no particípio. No caso é o past, que ele é regular também, termina em ed. Então, a resultante é na condicional com would mais o auxiliar have e o verbo na terceira pessoa
ou o verbo na no passado particípio. Então, if you had studied, se você tivesse estudado em um momento lá no passado, o resultado de hoje da sua vida, né, desde lá do passado, teria sido outro. Vai ser impossível de mudar esse resultado. Então, you would have passed the exam. Você não passou no exame, então você teria passado no exame. Você não passou. Ok, vamos ver aqui uma outra situação. Aí ele negou, né? Usou o had mais o not de forma contraída e fica hadn't. Tanto faz, vai depender do que você quer falar. If I hadn't been sick, se eu não tivesse estado doente, ano passado, I would have gone to your party. Eu teria ido à sua festa. Sua festa aconteceu, eu não fui, porque antes de tudo isso eu tinha ficado doente, né? Então fica aí, a condicional fica no past perfect e a resultante fica no would mais have mais o passado particípio do verbo que você usar em seguida. Então a gente usa aí para pessoas que está imaginando um passado diferente, uma coisa que você queria que tivesse diferente, uma situação imaginária que não aconteceu. Ok. Então, pessoal, a gente vai pegar o TD agora, né? Espero que vocês tenham lido. Eu devo confessar que esse TD tinha umas questões bem complexas. Eu coloquei com um nível bem alto. Né? Tem questões de vários vestibulares aí, inclusive do ITA, que é bem puxado. Né? Mas a gente aqui, para sermos práticos, vamos trabalhar só 5, foi um pedido que a escola fez, que a gente trabalhasse só 5 questões. Quem tiver dúvida em outras, vocês podem escrever nos comentários aí do YouTube, ou lá na plataforma no Professor Online, pelo chat, né? Ou parece que a partir dessa próxima semana nós estaremos também usando o Google Classroom, ok? Então vamos lá. Na primeira questão aí, da FMABC de São Paulo, diz o seguinte: If they had started earlier, eles vão usar uma condição que eles queriam que tivesse sido lá no passado diferente, né? Ou se eles tivessem, past perfect, né? Had started, tivesse começado, iniciado. Se eles tivessem começado ou iniciado mais cedo, earlier, a resultante, né? O resultado teria sido diferente. E não foi. Então ele está usando aí a terceira conditional. Então eu vou ter que colocar a resultante com would mais o have mais o verbo no particípio. Então, they would have arrived in time. Eles teriam chegado a tempo. Como eles não acordaram mais cedo, eles chegaram atrasado. E esse resultado de chegar atrasado não vai poder ter sido mudado, porque a coisa já passou, já aconteceu. Então, esse é a third conditional. Então, fica o item C. Na segunda, Fundação Seixaga, São Paulo. They will go out. Go out é o verbo sair, né? E tá com will, o will da ideia de futuro, né? Perceba que ele começou com a resultante vindo primeiro e o if vendo no final. Então não tem a vírgula separando as duas orações. Então fica they will go out, ou seja, eles sairão. É possível eles saírem. Então estou trabalhando a primeira conditional, first conditional, né? Então a first conditional, a resultante é com will, que está aí, e a primeira sentença é a sentença da conditional, da if clause, vem no presente. Então, they will go out if it, ele vai usar o modal aí que ele está usando para negar. Como é presente, o modal para negar no presente é ou é do ou é doesn't. Vai ser o does se for he, she, it, né? Como já tem o not, vamos usar
ou do ou das. Como é chover, it, ela, a chuva, vai ser o does. Então, they will go out if it does not rain. Ou seja, se agora no presente não chover, eles sairão. Se chover, eles não sairão. Então, você brinca aí com as ideias. Depende de como você quer passar a ideia. Ok? Então, repetindo, usou das aí, o auxiliar das, porque na first conditional, a resultante que está aí com o will, eles sairão no futuro, e a if close tem que vir no presente. Como está pedindo com not aí, você já sabe que vai negar, a gente nega no presente com do ou com does. Ou fica don't ou doesn't. Vai depender do sujeito. Como o sujeito aí é it, doesn't. Então vou usar no caso o does, porque o not já está na frase. Letra D. 3. FCM Santa Catarina. FCM Santa Casa, São Paulo. Começa com a condicional, então ele divide as orações aí com a vírgula, como vocês veem. If I. Aí eu vou analisar os itens A, B, C, D e E. Bom, if I é a conditional, né? If. Então eu não vou usar aí nem o would be, nem o will be, porque normalmente eles são usados nas resultantes, ok? Não nas conditionals. Então eu já elimino aí a D e a E. Então eu fico com A, B e C. Na A, B e C, o primeiro verbo que ele está usando é o verbo be. O verbo be no passado é was ou were. E, bom, no inglês moderno, ele está usando o I. O I, o passado do verbo be com I seria o was. Mas, como eu já falei com vocês, a gente usou até a música da Beyoncé, If I Were a Boy. If I were a boy. Quando a gente usa esse tipo de estrutura, ela é subjunctive. Então, o verbo ele sempre vem no passado para falar de uma situação imaginária, hipotética, né? Então, ele aí está falando da segunda conditional. E com a na estrutura do subjunctive, o verbo, no caso do verbo be, ele vem igual para todas as pessoas. Were para todas. I were, you were, he, she, it, were. Todo mundo were. Tudo bem que no inglês moderno pode ser que você escute alguém falando if I was you, se eu fosse você. Mas gramaticalmente é considerado mais correto. Aliás, correto. If I were you, se eu fosse você, ou seja, no seu lugar, se eu fosse você, na condição de ser você, uma situação hipotética imaginária, I would, que o resultado seria imaginário. Eu tenho que usar o would e não o will, porque não é possível de acontecer isso. Talvez seja possível, mas muito improvável. Nesse caso, é impossível de eu ser você. Então é would. I would talk to him seriously. Eu falaria com ele muito sério, seriamente, né? Ok, então fica a letra A. If I were you, I would talk to him seriously. Letra A. Então vamos aí agora para a questão 4, da OSEC São Paulo. What would you do if... blá blá blá. É uma pergunta, como a gente na primeira, segunda e terceira usa auxiliar, os auxiliares, como na regra dos verbos modais, eles vêm antes do sujeito. Se vocês quiserem lembrar, vão lá no videozinho dos segundos anos, que tem nesse mesmo canal, e dê uma olhada lá no vídeo, tá bom? Na explicação. Aí eu tenho as opções A, B, C, D e E. What would you do? O que você faria? Né? Se. Em que condição o que é que você faria? Na condição X, o que é que você faria? Vamos ver quais as condições se encaixam aí. Se eu uso would, o verbo na condicional vai ter que vir no passado, né?
porque isso aí seria a resultante, né? What would you do? O que é que você faria é a resultante. Então, a condição teria que vir com o verbo no passado. Então, what would you do if, vamos ver o item A, the car breaks down. Se o carro quebra. Não, se o carro quebrasse. Né? O carro, aí o break está no presente, tanto que tem a regra do S, na terceira pessoa do singular, que no caso é o carro, ele. Né? Na afirmativa recebe o R, o S. E não pode ser essa. Para ser essa teria que ser broke. Então esquece a A. B. What would you do if she were here now? O que é que você faria se ela estivesse aqui agora? Essa é a correta. O verbo be está no passado, were. E então fica aí a B. Mas vamos ver por que a C, a D e a E não estão corretas. What would you do if the patient gets worse? Se o paciente fica pior. Não é fica, é se ficasse. Gets aí, está no presente, o paciente é ele ou ela, né? É a paciente ou o paciente, ninguém sabe, vai depender do contexto. Está recebendo a regrazinha do S, está na terceira pessoa do singular da forma afirmativa. E o verbo para ser correto teria que ser got. If the patient got worse. Como não está assim, essa também é descartada. D. Desculpa. D. What would you do if you see him at school? O que você faria se você vir ele na escola? O correto é vir. Pessoal, a gente usa V no dia a dia, mas o correto é vir com V e R. Mas tudo bem, esquece o português, vamos para o inglês. Se o verbo see está no presente, ele era passé, está no passado, que seria o formato saw. E viu saw him. Como não está, também a gente descarta a letra D. Marisa calls you. What would you do if Marisa calls you? O que você faria se Marisa liga para você? Não, se Marisa ligasse. Então o verbo calls também está no presente, regrazinha do S, Marisa é ela, terceira pessoa do singular na afirmativa, recebe o S, né? Para ser correto aí teria que ser called. O verbo call no passado ele é regular, então seria com ED. Como não está, descarta essa. Correto é what would you do if she were here now? O que você faria se ela estivesse aqui agora? Letra B. Vamos para a quinta e última que a gente vai discutir aqui. A escola naval. They could have stopped him if eles poderiam ter parado ele, o parado, se o quê? Qual seria a condição que era para ter acontecido para que o resultado fosse diferente? Né? Aí eles estão querendo que o resultado fosse diferente do que foi. Os caras queriam parar um cara e não pararam. E eles queriam que o resultado teria que ter sido outro. Então é a terceira conditional. Em vez do would aí, ele usou o could. Outro modal que pode também, né? Eu poderia. They could have stopped. Eles poderiam ter parado ele, o homem. Poderia ter parado ele. Se eles... O verbo que ele usou em todas as situações aí do A, nos itens A, B, C, D e E, é o verbo want, que é o querer, né? Então ele botou o want em várias situações. Como aí a terceira condicional, a condição ela tem que vir no passado particípio, com auxiliar had, que é o have no passado, mais o verbo, no caso que ele está usando want, no passado particípio, que ele é regular, então é wanted. Então é had wanted. Então como é que fica? They could have stopped him if they had wanted to. Ele usou o to aí no final, pessoal, porque no caso existe uma particularidade aí com os verbos, no caso o verbo want aí, que eles pedem a preposição, né? O verbo go pede também, etc. Não vamos entrar em detalhes aí agora, mas fica o seguinte, eles poderiam ter parado ele ou o parado se eles tivessem querido parar. Normalmente no dia a dia a gente não fala assim em português, a gente não usa tão rebuscado da língua, mas o correto seria dessa forma, né?
They had wanted. Então fica a letra E. Então, pessoal, por hoje é isso. Trabalhamos 5 questões. Quem tiver com dúvida em qualquer outra questão, vocês deixam no comentário. Tenta entrar em contato comigo. Ou perguntas especiais, né? Não sei se está tendo algum. Ou os PDTs, não sei se vocês têm PDT. Né? E é isso, pessoal. Tá bom? Não esquece de dar uma lida na página 152 de vocês também. E essa semana faremos uma outra videoaula sobre leitura de texto. Tá bom? As técnicas de leitura. Um grande abraço, pessoal.